Se você foi uma criança por volta de 2010 a 2020, você muito provavelmente pegou a era de ouro dos emuladores. Eu falo a era de ouro não pelo fato de que os emuladores daquela época eram melhores. Hoje em dia nós temos uma vasta diversidade de escolha pra fazer. Tem emuladores que rodam jogos de PS2, PSP, mas naquela época, cara, a sensação de você ter que baixar um emulador, seja ele craqueado ou comprado, e ter que procurar o jogo na internet era outra. E a sensação de fazer o jogo rodar era melhor ainda. Ou será que não? Hoje em dia você tem tudo muito fácil. Você pega o emulador que você acha na internet, o emulador chega, você escolhe tal jogo e joga. Agora, antigamente, você tinha que ver diversos tutoriais de como fazer isso, como fazer aquilo, isso, aquilo, muitas coisas. Bom. A sensação de você estar jogando o emulador aqui no seu celular, assistindo um tutorial no YouTube pra fazer rodar o joguinho que você quer, era outra. Eu lembro que eu gostava muito de jogar Pokémon. E eu lembro que toda vez que eu queria jogar, eu tinha que baixar o My Boy Free. Eu baixava o Free porque eu tinha medo de craquear o pago e ser hackeado, obviamente. Logo depois eu baixava o que? O Quad Shared. Muitas pessoas achavam jogos pela internet, tutoriais no YouTube, pegavam os uns originais, né? Era muito mais fácil. Mas eu não. Eu sempre fui pelo caminho do Quad Shared. Não me perguntem por quê. Pra mim, ali era o caminho mais fácil. E cara, eu lembro que eu ficava um tempão procurando. Eu pesquisava, por exemplo, Pokémon Fire Hair. E eu lembro que eu tinha que ficar baixando milhares de ROM. Por quê? Eu baixava a primeira, que o primeiro Pokémon que você pegava era o Mewtwo nível 100. Que porra é? A outra room era os Pokémons do Pokémon Esmeralda no Pokémon Fire Red. E aí eu lembro que eu tinha que ficar caçando tempão, velho. Na época era estressante, só que vendo hoje, pra mim, aquilo era bom, velho. A sensação de você ter que procurar o jogo, ter que caçar as coisas, era sensacional, entendem? Claro que é mais o efeito nostalgia, mas pra mim aquela época foi a época de ouro. Eu lembro, né, que como eu já falei, o Pokémon Fire Red foi meu primeiro Pokémon. E uma coisa incrível que pra mim, que eu não sei se outra pessoa fez, mas eu fiz, foi o seguinte. Na room que eu tava, ela tinha uma questão. No final do game, eu podia comprar doce raro. Eu não sei se no original pode isso, porque eu nunca mais irei, mas na que eu tava, podia. E eu lembro, cara, que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e eu comprei tudo de doce raro. E aí, o que eu fiz? Eu vou evoluir meu time aqui igualmente, né? Porque eu quero vencer a liga, beleza. Não, eu botei tudo em um Pokémon só. Eu criei um Charizard nível 100 e eu passei a liga inteira somente com ele. Sem zoeira nenhuma. Eu passei a liga inteirinha somente com um Charizard nível 100, cara. Um Charizard nível 100. Eu lembro que eu assistia os vídeos no YouTube, né? Dos caras fazendo série. Tinha um Pokémon de água, tinha um Pokémon elétrico, tinha um Pokémon de fogo, um voador. Só que eu falei, pô, velho, eu gostei desse jogo, vou jogar também. Aí, em vez de eu fazer que nem os caras, que era colocar um ataque bonzinho nesse aqui, aí esse aqui você vai lutar com tal pessoa, vou evoluir todo mundo igualmente. Não, eu só evoluí o Charizard, praticamente. Eu cheguei no final com todos os Pokémons, só que eu não lembro quais eram. Eu só lembro do Charizard. E o Charizard nível 100 acabou com a liga, destrocei a liga inteira. E não, eu não tinha nenhum ataque de buff. Eu não tinha nenhum ataquezinho que me dava 10% de defesa a mais, 50% de ataque. Não, porque pra mim, se o ataque não me desse dano, eu não queria. Pra mim era inútil, eu estava sendo escamado. Ou seja, o meu Charizard era nível 100 com só ataque que dava crítico. Cara, foi sensacional passar a liga daquele jeito. E que eu passei a liga inteira, cara, a liga inteira. Entendem como a sensação é única? Se eu fosse fazer isso hoje em dia, não seria a mesma coisa do que era naquela época. Agora, pra mim, por mais que nostálgico seja o Pokémon Fire Red, o Pokémon Esmeralda pra mim foi outra coisa. Você tá doido? A primeira vez que eu joguei, eu também escolhi o Pokémon de fogo, o Blaze. Essa primeira vez, eu não consegui zerar. Você não é tão bom assim. Por quê? Porque o Esmeralda já é um pouquinho mais difícil que o Fire Red. Eu não consegui zerar, desinstalei e falei, dane-se. É um fracassado. Depois eu joguei de novo, aí eu joguei já com um Pokémonzinho de água, que eu esqueci o nome dele. Mas ele era o melhor Pokémon, véio. E cara, ver a animação do Rayquaza descendo, cortando o céu e parando o Kyogre e o Groudon. Você tá doido? Pra mim, aquilo ali foi o ápice do cinema. Ali eu tava assistindo um filme no cinema pra mim, tá ligado? Foi incrível, era incrível ver aquela cena. E por que eu falo que era incrível? Porque todo o jogo, toda a trama do jogo basicamente rodeia aqueles Pokémons, velho. Você conhece a equipe Aqua, reconhece a equipe Magma, cada um tem uns objetivos diferentes, os dois fazem merda e você depois tem que acordar um Pokémon, uma lagarta voadora verde gigante pra separar a briga dos caras lá, velho. Tipo, é insano. E vendo esses jogos hoje em dia, eu percebo uma coisa, que às vezes você não precisa ter os melhores gráficos pra ser um bom jogo. Eu tava vendo e pesquisei, e os jogos indies, eles ainda são uma grande demanda no mercado. Para mim, isso é incrível, porque isso mostra que o jogo não precisa ter um gráfico absurdo pra ser um jogo aclamado e bom, velho. Estamos numa era que
GTA 6 está chegando. E você vê que hoje em dia, com esse jogo em pré-lançamento, digamos assim, jogos indies mais simples, 2D, um jogo mais pixelado, ainda tem uma certa relevância no mercado. Ele ainda é um jogo muito bem jogado, ele ainda é um jogo muito bem recomendado. E isso mostra que, às vezes, se o jogo tem uma boa história, uma boa jogabilidade, o jogo consegue fazer sucesso. E o que as empresas hoje em dia levam em consideração é mais os gráficos. E aí você vê muito jogo que poderia ser bom, mas não é. O jogo que o pessoal fala que é bom só por causa dos gráficos. Ah, os gráficos são bonitos, mas a história do jogo é uma bosta. E a jogabilidade é uma bosta também, entendem? Então o jogo não precisa necessariamente ter os melhores gráficos. Ele precisa ser um jogo jogável, uma história cativante, uma história que te prenda, tá ligado? Por exemplo, Minecraft é um jogo quadrado, mas que ainda hoje ele faz muita fama. Claro, tem muitos mods aí que mantêm o jogo em pé, mas ele é um jogo que tem uma boa jogabilidade. Não tem o melhor gráfico que existe, mas o jogo é uma jogabilidade interessante e tá no coração das pessoas. Eu digo que, por exemplo, Terraria, por exemplo, é a mesma coisa. Não é o melhor gráfico, um gráfico mais absurdo. Quanto mais você vai lutando e mais itens novos vai desbloqueando, mais jogar você vai querer. E quanto mais você joga, mais itens você desbloqueia. E quanto mais você desbloqueia, mais forte você fica. E aí o jogo vai toda vez nesse loop infinito, e que é um jogo bom, incrível, maravilhoso de se jogar, velho. Tem gente que gasta milhares e milhares de horas no jogo, entende? Enquanto tem jogo que lançou ontem e é uma bosta, porque focaram 100% no gráfico, esqueceram da história, da jogabilidade, e acham que um gráfico segura o jogo, entende? Então, voltando para a temática dos emuladores, os jogos de emuladores, cara, se você puder jogar, jogue. Jogos de PS2, jogos de PSP, jogo de Game Boy, jogue, porque a maioria são jogos bons, muito bons, e que vão te tomar um tempinho aí, velho. É nóis.